Fala, time! Mais um Rafael Tanque Podcast. Hoje estou recebendo aqui o meu amigo Ecinho, o cara diferenciado, professor de educação física, atleta e que vem fazendo um grande trabalho na nossa cidade com a base, né? Esses destaques aí, esses garotos no campeonato estadual. Então isso para mim é sensacional. Estou recebendo ele aqui. Prazer, Ecinho, receber você aqui no Rafael Tanque Podcast. É uma honra para nós ter você aqui, porque você é um cara de história aqui de nossa cidade e de muito respeito. E eu queria que você começasse, Ecinho, falando de você. Quem é Ecinho? Para Currais Novos e todos os nossos seguidores, né? Sim, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui presente. Sempre acompanho os que já vieram aqui, né? São pessoas, liderança da nossa cidade, aí, principalmente no tocante ao esporte, certo? Então, parabenizo você pela iniciativa, pela ideia. Bem legal isso. Ecinho é um apaixonado, né, pelo esporte. Desde novo, desde a época de CSU, tive a oportunidade de conhecer a Garobão, ainda quando criança. E sempre estive envolvido com esporte, né? Também parte da minha vida, tive a oportunidade de conhecer as fileiras do Exército. E, então, assim, em nenhum momento eu me afastei do esporte. Claro que de forma amadora, né, como atleta, e acabei trilhando o caminho pela educação física. E hoje exerço essa função de professor de educação física. Já trabalhei com a equipe de futsal feminino, futsal master, não preciso nem dizer que você sabe o quanto eu gosto, né? E agora sou mais envolvido com a base, tanto no escolar, quanto também nas equipes que representam nossa cidade em todo o estado. Até participei no início do ano de uma competição em Campina Grande, né? Mas aí foi apoiando um projeto de um amigo meu, foram alguns atletas de Currais. Na oportunidade, 2 dos atletas foram campeão dessa competição lá, que envolvia 5 estados do Nordeste. Então, assim, é um Ecinho que o esporte tá na veia. Então, assim é importante, como eu sempre bato na tecla, de trazer pessoas aqui, né, que têm vivência com o esporte, que têm vivência com a nossa cidade, né? Porque, às vezes, como eu conversei com o Renato uma vez, às vezes a gente é carente de ídolos. A gente tem que criar nossos ídolos. Porque às vezes a gente foca muito fora. É importante ter os de fora que você espelha, né? Mas eu acho que a gente tem que criar os nossos. Tá entendendo? Ter essas pessoas aqui. E esse trabalho que você faz na base, esse trabalho que a gente vem fazendo, isso é uma montagem de pessoas que futuramente vão ser ídolos, né? Como Ignácio, como Tiago, como Alvinho, como Leozinho e muitos outros daqui de Currais Novos, né? Que saíram e representam nossa cidade. Então eu entendo que esse seu trabalho na base ele é muito importante. Lá no programa da 99, junto com o Cesário, a gente sempre bate nessa tecla. Quão grande o nível de enfrentamento essas crianças estão tendo hoje em dia, né? Que no passado a gente nunca teve a oportunidade de jogar um estadual. Então, quando for daqui a 4, 5 anos, que a gente sempre conversa, tem menino desse aí que está com 10 estaduais, 5 vezes campeão, 3 vezes vice, 3º lugar. Então, assim, ele vai ter toda a experiência numa esfera que a gente sempre sonhou, né? A gente sempre conversou sobre isso, que a gente sempre sonhava em ter jogadores no cenário nacional, né? Num cenário que Currais Novos tenha visibilidade, né? Mas isso aí a gente vai bater papo também sobre isso. Isso é só mais para parabenizar esse trabalho que você vem fazendo, junto com o Alex, com o Jó, né? Tem o Ronaldo também, o Luciano, então é um trabalho excepcional. Mas aí, assim, eu queria que você deixasse claro aqui para as crianças que treinam com você também, assim, como foi suas experiências, né? Tempo de colegial, que para mim é sensacional. Colegial, eu digo a Pedro, meu menino direto. Colegial é a melhor fase que existe para jogar bola, é muita coisa, em todos os esportes, né? Não só no futsal. Mas você falasse um pouco assim da sua experiência do colegial, que você foi ali da Escola Nossa Senhora, todo mundo via você também assim como um atleta de ponta, né? Naquela época, chamava você ali de Romarinho. Tinha outro menino que jogava com você, que eu esqueço o nome também, que era afamado. Romário dos Neves. Isso, caso, muito né? bem. Tem outros meninos, Jefinho. justamente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, do colegial, dessa sua vivência. Rafael, quando eu vejo hoje um garoto que se destaca, né? Aí eu fico olhando para as características e vendo o cenário de hoje e me recordo da minha época. Realmente tinha esse apelido, né? Não é só conversa. Quem é da época acompanha. Até falo que eu passei por todo o processo. No Mirim eu conseguia fazer por jogo 5, teve jogo de fazer 7 gols. Quando eu ia mal era 3 gols, né? Então, Sodinha brinca muito com isso. Porque na época o Gernes se pagava para entrar e tinha uma credencial que cada atleta para entrar e acompanhar a competição ou jogar. E aí, Sodinha falava que papai saía e dizia de jeito. Só fez 3 hoje, Sodinha, tal, né? Então, passei por esse processo de
jogar bem sim, ser um dos destaques. Aí quando você chega no infantil, já vai diminuindo a quantidade de gols. Ainda existe, se destacava assim. E quando chega no juvenil, Rafael, o menino que fazia 7 passa a fazer só 2. A valência física todo mundo iguala. De enfrentamento. De enfrentamento. É isso. E dependendo do que você recebeu ali, de conhecimento e tal, essas coisas se equiparam quando chega no juvenil. Então não é a quantidade de gols, no automático do mirim, quando chega no juvenil é bem menor. E quando chega no adulto, muitos nem jogam, aquele que era destaque, né? Mas graças a Deus eu consegui, dentro disso daí, encontrar uma regularidade de forma positiva. Até no adulto mesmo, tive boas participações também. Mas teve grandes finais. Falando ainda um pouquinho dessa parte, quando era mais novo, teve o Guarani e a DESG, né? Que hoje eu vejo o projeto de Ninha, projeto de Manequim. Ninha... É triste não ver Guarani e a DESG, né? Isso, atuação, mas né? eu vejo eles, a continuidade daquilo. Porque atletas, né? O Guarani, na época, a gente saía para jogar. Claro que hoje os meninos têm uma grande vantagem que jogam em toda parte do estado. No Guarani, o nosso limite era um jogo lá em Caicó do Seridózão, uma vez por ano. Certo? Aquele moleque bom de bola. Então, tudo isso daí eu vivenciei. Então, quando eu falo ali, cobro e tal, é por conhecimento de causa, certo? É mais nesse sentido. Deixo aqui meus parabéns, tanto para o projeto de Ninha, de Manequim, de Maciel, de João Maria, quem tiver projeto, certo? Se esquecer algum nome, me perdoe, mas esse pessoal que ocupa as crianças, que trabalham essa parte de social, certo? Muito importante. Então, é mais nesse sentido a fala, Rafa. Porque assim, eu lembro também de uma passagem muito boa dentro do colegial, pra gente não fugir, do tempo do educandário, né? Você, Lázaro, se eu não me engano, Lázaro, né? Lázaro, Daniel, né? Então, Alex Júnior. Então, assim, era um quarteto muito forte, que vocês conseguiram ali, com o trabalho com o professor William, chegar nas cabeças, né? Fazia tempo que a gente não via educandário chegar nas cabeças, né? Como a gente sempre diz no meio da bola, né? Chegar ali nas finais, despontar, dizer, rapaz, o educandário esse ano tá com uma equipe boa. E aquele projeto ali, aquele quarteto, você, Daniel, Lázaro e Alex Júnior. O goleiro era quem, assim? Tem o Gustavo, David. Gustavo, David. Gustavo, acho que é do Bradesco, se eu não me engano, né? Ele não. E Neném, que é filho de Manuel do Neném do Osso, justamente. Certo? Eram 3 goleiros. Fala um pouco daquela equipe, porque foi importante. Porque hoje os meninos estão à porta do Gernes, né? O Gernes está chegando e é importante você falar essa vivência também aí do Gernes. Daquele período com a educandária dos meninos, que para mim foi um dos times que mais marcou ali a escola, desde Bruno Bigode, aquela galera que jogava ali, o Hugo, né? O Hugo da FCista, aquele pessoal todo. Eu acho que aquele quarteto ali ainda foi o que mais marcou. Teve Pets também, mas eu acho que aquele quarteto tinha um conjunto bacana, sabe? Com certeza. Rafael ali foi bem interessante, porque na época... tinha sido sondado pelas outras escolas da cidade, né? E aí meus colegas de Guarani, Júnior Bracina, Neicinho do Pedro Baiano, Fernando, que é Fernando Bolacha, e eu também fui convidado para aquela barca ali, né? Pra gente montar um time para, de repente, ser campeão em Currais e ir para Natal com força de combater bem lá, né? E Braz, goleiro. Aí o que aconteceu? Na hora H, Júnior Bracina até tinha feito uma fala que ia comigo para o educandário. E eu tenho uma amizade muito forte com o Alex Júnior, né? É da minha infância e tal. Eu fiz a opção pelo educandário. E aí, quando eu vou, Juninho resolveu ir para o outro, que tinha mais gente que estava indo no mesmo momento. Acabou que eu fui para o educandário, só que eu digo, dos novatos, eu era o único. Então, a ambientação, a adaptação é mais difícil. Sim. E Juninho preferiu ir com os meninos, que já chegar a 4 da turma, ficava mais fácil. É tímido, né? Esse tipo de situação. Aí, já tinha comprado farda, essas coisas, acabou que eu não voltei atrás. Né? Eu vou ficar aqui, vai ser aqui. E então, comparado à equipe do CCT, que era a franca favorita na região, aí tem os times de gato também, né? Sim, que sempre forte. Eu sei que, resumindo, começamos. Trabalho, muito treino, e eu ainda brinco muito quando eu encontro Daniel, os meninos, eu faço, mas me diga outro ano que vocês jogaram bem... Antes e depois. Eu sabia que era você. Parece que eu consigo, sabe, Rafa? Pegar ali o que tem de bom, o outro, e vamos aqui. E não desiste, não. Pode ser contra o melhor time do mundo. Eu quero engrossar o jogo. E assim foi, né? Fizemos um baita Gernes. Inclusive, faz 18 anos que o Jesus Menino não vai numa final de Gernes. Desde aquela época. E faz 2 anos que eu agora estou trabalhando lá, né? Então, sonho com essa final de Gernes. Já para quebrar essa aí. E na oportunidade que eu fui para a final do Gernes, nós fomos vice-campeão
contra São Vicente, time de Felipe. Excelente equipe também. Era favorita na região também. Severo no gol, se eu não me engano. Mas Severo é mais velho. Nesse ano era Felipe, que é irmão de Edinho. Sim. Batia muito bem na bola, mais forte o time. E a gente chegou muito... Seguindo aqui a sequência, classificamos num grupo complicado, com Tangará, que tem Alcimar, que inclusive foi prefeito de Tangará, que chutava muito. Time bom, ele e Adolfo. Eles até vieram de jogar pela ADESG. Aí, resumindo, nesse grupo conseguimos classificar. E nas oitavas de final pegou logo a equipe que Jair e o Solzinho jogavam, que era o Comercial PHG. Era Jair, os Caquinha... Time forte. Salve... Essa moral assim, era... Não, Carlinhos era mais velho. E se ele tivesse, ele seria reserva. Tá vendo aí, Carlinhos? Tô na dúvida se Edinho Canhoto estava na época. Eu sei que era um time parelho, time forte. Então, a gente acabou vencendo eles 3-1, foi 3-2. Numa partida que Lázaro foi gigante demais. E eu fiquei com a responsabilidade de tentar parar Jailson, né? Sim. Jailson, potencial de chutar de perna direita. Um dia antes, eu assistindo contra o Tristão, Jailson fez 5 gols. E o Tristão era muito arrumado na época. Eu não sei se o Tecinho estava pelo Society ou pelo futsal, mas era forte o Tristão. Jailson, não precisava dizer não. Jailson foi um cara que chegou no Juvenil continuando fazendo 5 gols. Sim. Entendeu? O que ele fazia no Mirim, ele já fazia no Juvenil também, ele continuou. Porque adulto, ele deu tem o recurso de chutar muito, né? Então, isso que aconteceu. Então, conseguimos vencer o PHG. Nas quartas de finais, Rafa, nas oitavas saiu todas as equipes de Currais. O CCT dançou para Serra Corá, que tinha Tiago, que era muito bom também, Tiago, um loirinho lá que era bom, ele. Pronto, resumindo, nas quartas finais só tínhamos nós. O Educandário representando Currais. Sim, das 8 equipes das quartas, só tinha o Educandário. E aí eu chego de manhã para aula e todo mundo fazendo bandeira e aquele negócio, na época era a saudosa irmã Helena, né? E sabia que ia enfrentar o time do Gato à noite. Sim, as oitavas foi no ginásio Geraldão. E à noite seria no Palácio dos Esportes. E eu com aquilo na cabeça, porque nunca tinha vencido Parelhas. O time do Gato é aquele time que você, para encontrar uma superioridade no lance, dava trabalho. Você, quando ia driblar, você jogava contra 2. Não, e aí já existia aquele negócio de dobrar, de saber qual o lado da perna boa, muito organizado taticamente, certo? E jogavam simples, então era muito difícil os lances contra eles. Mas resumindo, virou um caldeirão à noite. E eu, na minha cabeça, passei o dia pensando, meu Deus, será que é a primeira vitória que eu tenho contra esse time do Amâncio Ramalho? Eu sei que quando chegou, era todo mundo dando força, eu disse, vai dar certo hoje. O sentimento, eu passei o dia achando que ia levar uma ataca. Que eu não minto pra ninguém. Só quando chegou a hora do jogo, que você chega no ginásio, aí vem um negócio que tipo assim, não, vai ser um jogão e tem possibilidade. A gente tem chance. Aí não é história de pescador, não. O jogo foi 3-1, 3 gols meus. Porque tem um que o Daniel coloca a cabeça, mas eu acho que se tivesse já essa tecnologia, eu já estava dentro. 3-1, vencemos, né? Só que perdemos Daniel. Daniel jogou muito aquele jogo. Foi expulso Daniel e um E5 que também tinha lá em Parelhas. Muita força física. Então, passamos das quartas finais, agigantado no sentido de ter tirado Parelhas, sim, certo? E na semifinal, eu cruzo com um time que tirou o CCT, que é o de Serra Corá, de Tiago Loirinho, que eu te falei. Só que eu tô já sem Daniel. E, tipo assim, os dedicados mesmo aos treinos eram esses 4. Os outros eram mais... O final do Clash era daquela equipe? Não. Ele era da Única. Da Única mais. Na época. Era Única. Um ano depois. Isso. Aí o que acontece? Na semifinal, a gente, mesmo sem Daniel foi expulso por um ato de indisciplina, ele pegou a semifinal e se a gente passasse pra final, ele também fora. Pegou 2 jogos. Aí fora do gênero. Dançou. Mas fomos para a semifinal, conseguimos vencer 4-1 Serra Corá. E bem. E eu lembro que tem um pênalti no início do jogo, pra gente, e Lázaro pega a bola, e Lázaro chutava mais forte que eu, Daniel chutava mais forte que eu, mas Lázaro pega a bola e diz, é você mesmo. Passa pra você, pra bater. E aí eu, de forma consciente, nunca fui um chutador de força, coloquei a bola e vencemos 4-1 a semifinal. Só que chegamos na final já muito cansado. E foi uma final que até hoje eu fico me perguntando. Meu time foi quase todo expulso. Entendeu? Na final. Na semifinal, eu joguei sem Daniel, né? E quando chegou pra final lá, assim que começou, o Arthur marcou um pênalti lá que a gente achou que não foi, perderam a cabeça, aí já foi amarelado alguns. Eu costumo dizer, eu e o Garrincha conversando, tudo conta no jogo, né? Essa parte psicológica é crucial. Então foi nesse sentido, Rafa. Há 18 anos atrás, o Educandário Jesus Mendes chegou no final de gente. E de lá pra cá, ainda não chegou.
Em cima do Educandário, assim, isso a participação aí foi perfeita. Eu acompanhei aqueles Gernes ali de perto. Eu vi o quanto Daniel jogou. Eu vi quanto Alex Júnior jogou. Alex Júnior jogou muito, assim. Tinha uma sintonia com você ali, da bola chegar, que você sempre teve facilidade de fazer o jogo. Eu sempre diz a você, assim, você tem uma leitura perfeita do jogo e você faz o jogo. Então, o cara que joga de pivô para jogar com você é fácil. Mas Alex também jogou muito aquele Gernes. Daniel, Lázaro nem se conta. Lázaro é o sangue dos né, meu amigo. É vontade do começo ao final do jogo e até quando termina. Então, assim, era um quarteto muito interessante. E assim, quem acompanhou aquele time e gosta de futsal sabe que ali foi uma das participações com a Jovense perfeita. Eu somo aquela participação do Educandário anos atrás, a da gente do comercial, em 2001, que eu fiquei fora por causa das faltas, né, negligência minha, não pude jogar em Coajal, só consegui jogar o Germe Natal, e Ivan foi um monstro. Pegou Giancarlo no auge grandão, torou Parelhas na semi e perdeu nos pênaltis para Tangará. Com um gol de Bruno, que se tivesse o VAR, como você falou, tinha sido gol. Naquele tempo a Dé tinha uma câmera, filmou, quando a gente foi ver, a bola entrou. Mas não deu. O juiz lá de Nova Cruz, Beto, não deu o gol. Mas tá bom, futebol, né? E consegui jogar o Jair Natal. Então eu atrelo muito aquele Jesus Menino a esse comercial, que foi muito bem, que era eu, Ivan, Adriano e Fabiano. Era um quartetozinho meia boca, dava pra jogar. E Bruno goleiro no gol. Era problema o quarteto. Então, assim, em cima disso, eu queria salientar e também dar os parabéns, o crescimento do Educandário Jesus Menino na base, lá no futsal. A gente tá falando do futsal, as outras modalidades também estão crescendo bastante lá, mas o foco aqui, que a gente está falando, que eu quero salientar, a base. Porque eu lembro no início dos treinos lá, um negócio um pouco acanhado, os meninos, aí hoje quando você vai ver o Educandário jogar e você vê os comentários na cidade, ei, vamos ver ali o Jesus Menino jogar, que os meninos têm um jeito de jogar. E realmente é verdade. Quando você pega hoje os meninos do Jesus Menino, você vê que tem algo diferente. Então é uma coisa que deve salientar, que é uma perseverança sua, né? Paciência, que é o trabalho do educador, né? E hoje a gente vê que os meninos do Jesus Menino estão já em outro nível, né? Até você brincava, Rafael, não estou preocupado se eu vou levar de 10, de 20, de 30, não. Eu vou fazer o meu trabalho e lá na frente eu vou colher o fruto. Aí como é, assim, esse trabalho que você está fazendo lá no Educandário, de ver essa evolução desses meninos, que você pegou de uma forma e hoje está... Os meninos estão despontando. Hoje Jesus Menino joga de frente com Logos, que é uma das principais equipes de Coarnova, joga de frente com o PHG, que tem uma base também muito boa lá, contra CIF, contra todo mundo. Então, qual foi esse segredo aí, assim, com esses meninos do Jesus Menino? Antes de abordar, uma coisa vai puxando a outra, estou me lembrando aqui, que nesse mesmo Gernes aí, Alex Júnior é pivô, sim, certo? E é canhoto. Aí para um ala destro, para um back destro, fica bom demais o jogo, porque ele é canhoto, certo? Então, de 19 gols que o Jesus me fez, 12 eu fiz com pisada dele. De Alex Júnior. Ele tem um tempo de pisada. Qual nível Alex Júnior estava naquele Só que era aquela época que você dava a bola e a gente aqui chamava de quebra, sim, que é balançar para enganar o marcador e chegar finalizando, né? E eu nunca chutei. E eu nunca chutei forte. Era um chutezinho no canto, tal, chapado, essas coisas, né? Então, assim, existe uma sintonia muito boa entre minha pessoa e a de Alex Júnior. Até hoje eu acho o Alex Júnior um bom pivô. Ele tem os focos dele, é empresário, gosta de vaquejada, tem outros focos, mas você vê que quando ele vai jogar, aqueles 5 minutinhos que ele fica em quadra ali, ele é diferente. E interessante que para correr uma vaquejada ele tem coragem. Pode estar 1 milhão de pessoas assistindo. Agora, se for na quadra, sente. Olha aí, Alex Júnior. Interessante. Na vaquejada do centro não, hein? Aí, Rafa, nesse sentido, né? Tem que ter sintonia. Aproveite para falar daquele time do PHG que era comercial, sim, na época, sim, que você falou, citou. Aquele era uma máquina, forte demais o time de vocês. Suas pisadas giratórias que você dava, lembro de tudo. Ivão Monstro chutando. Adriano, não preciso nem dizer. Adriano, a gente tinha uma jogada que ele dizia em cima de vaquejada, que é vaqueiro doido também. Rafael, o nome dessa jogada aqui é cheiro de menina. Eu dou em você, dou o quebra e vai. Ele dizia. Aí quando eu sentia que Adriano estava chegando na artilharia, eu já parava de rolar. Aí eu começava a girar e fazer gol. Ele fica irado comigo toda vez quando ele saía. Esse gordo, quando via que eu estava encostando na artilharia, começava a girar, fazer os gols, que era para ele não empatar na artilharia. E Ivan ficava doente também, dizia, você não só rola a bola para Adriano, só rola a bola para Adriano, porque Ivan também chutava demais. Demais. E perna esquerda, perna direita, é um animal. Mas então é isso. E já agora, falando um pouco da base, né? Tanto no Educandário, quanto também trabalho no CIV, sim, certo? O que podemos fazer de esforço, colocar esses meninos para rodar, para vivenciar, para passar pela parte da maturação mais cedo, está sendo feito. Claro que sem quebrar as etapas, né? Sim, claro. Porque às vezes se confunde.
parece que você tem um jeito de jogar, você está quebrando as etapas. Alguns se aproveitam para dizer assim, criança é só para brincar, soltar a bola lá, eu não vejo dessa forma. Eu concordo também. Entendeu? Eu acho que pode sim ser divertido. Tem a parte da recreação, né? Sim, de forma lúdica, e você potencializar e criar um jeito de jogar assim. Entendeu? Que é isso que eu vejo na garota. Essa coletividade existir. Então, é mais nesse sentido. Quando cheguei no CIV, já tinha lá todo um processo de Ronaldo, já tinha uma cara, né? Já era um time que era finalista de Gernes. Quando cheguei, a gente foi bicampeão, certo? Com esses meninos que agora estão no CCT e muito bem representam o CCT. Né? Não, que são campeão juvenil agora. Sim. Que é Everton e o Luquinha. Aquele juvenil de Luciano. Boa parte era CIV. CIV. O João Ricardo, que hoje está no Vitória, o filho de Ninha, também era CIV, certo? Pedrinho, que estava no Rio Grande do Sul, era CIV. Então, o CIV já estava consolidado a base. Então, eu fiquei só na pressão de dar continuidade. A um trabalho que já existia. né? Então, foi mais nesse sentido. E temos boas equipes lá hoje. Como também no Jesus Menino, quando cheguei já foi diferente. Quando eu cheguei que peguei, eu tinha na escolinha, que é a escolinha que eu digo ali, os meninos de 10 anos para baixo, eu tinha 5 atletas. Hoje eu acho que eu estou em média 32. Isso é para você ver a evolução. Em 2 anos, então o aspecto motivacional andou da modalidade, né? Perfeito. Então daqui a pouco, quando vai chegar numa competição que eu só posso inscrever 12, eu vou ter 18 para escolher os 12. Que é bom. Não, o processo correto das coisas. Certo? Então, quando eu cheguei para me formar, eu tinha que estar chamando fulano, vamos aqui, deixa eu pelo menos lhe inscrever. Deixa eu botar você pelo menos aqui na inscrição. Então, nesse sentido, bem legal. Nós temos a base do nosso, do Currais, na idade de 10 anos, é o educandário, com alguns atletas que venham para somar de outras instituições. Mas no 10 anos, é o educandário hoje a base. Você vê a evolução do trabalho, né? Para uma coisa que você tem que estar convidando para montar a equipe, hoje em dia, as outras equipes vêm 1 ou 2 só para complementar a equipe para poder ir para os jogos, né? Isso, nesse sentido. E pretendo, né? Não sei até quando, sou eu que vou estar à frente, mas no momento que eu sair, se eu vier a sair, não sei como é que vai ser a realidade, eu já deixo uma semente plantada. Tem um legado. Que quando você assumir lá, Rafa, você pergunta para o menino vai falar. Já tem um jeito. Entendeu? Você vai ver que o menino tem a fundamentação. Que o menino entende do espaço do jogo. Que ele sabe o que é cada linha daquela da quadra. Eu costumo pegar a cada 3 meses, mais ou menos, o primeiro treino do ano, vou só andar na quadra e explicar para que serve cada linha. Os espaços, ensinando os atalhos mesmo. E você fazendo isso, a criança, ela passa a ter mais confiança, né? Claro. Então, bem nesse sentido. É bem legal. Eu costumo dizer que alguns falam, se você trabalha com o que gosta, você não está trabalhando. Então, esse é meu cenário. Final de semana que eu poderia estar aqui, eu estou em competição com as crianças e tal, gosto demais. E conseguimos, já falando agora de uma forma geral, a cidade, eu costumo usar a palavra bolha, né? Sim. A gente vive aqui num âmbito só escolar, no máximo se fosse campeão dos Gernes, que iria, e criança de 10 anos para baixo não joga Gernes. Hoje foi criado ano passado o Gerninhos, sim. Inclusive o Silvio é o atual campeão da primeira edição do Gerninhos, certo? E agora a criança com 8, 10 anos está indo jogar no Nélio Dias, ginásio esse que eu nunca joguei. Justamente. Certo? Então, assim, a nível estado a gente está rodando em todo canto. Final de semana foi retrasado no Pedro Ciarline, lá em Mossoró. Ginásio a nível internacional. Na qual nossas equipes de 10 a 14 anos, porque ano a ano, 10, 11, 12, aí 5 já estão classificadas para a semifinal, para enfrentar as equipes da capital. Do estado, né? Isso. E assim, ano passado foi uma experiência, a gente foi finalista em 3 e semifinalista em 4. Vice-campeão em 3, que foi finalista, e terceiro lugar no 8 anos. Perfeito. Esse ano, a gente já fica com aquilo. Vai dar para morder título, vai dar para beliscar título. Claro que o jogo é jogado, mas a gente já chega nos cantos e olha para a camisa, por exemplo, do América, que tem equipe participando, do CIAP. Você já se acostuma com aquilo. Então, eu costumo, quando vou conversar com o Suede, eu digo, Suede, se continuar esse processo, que tem que ser contínuo, já vai chegar na história da referência que você falou no início. Sim. Esses meninos de 8 anos, quando tiver 18, que entrar pelo Potiguar aqui nesse estádio para jogar contra o América, ele está acostumado com aquele nome estadual, com aquela camisa do América. Tem menino que está jogando lá que ele já enfrentou várias vezes. Sim.
É diferente de um processo onde eu sou o destaque porque jogo um torneio aqui na região. Claro, sem desmerecer nossos torneios, nossas competições aqui, certo? O amadorismo tem que existir. Claro. Mas fulano é bom, mas você jogar o cara para jogar contra o América de Natal, esse caldeirão, essa pressão... Sem nunca ter tido uma vivência na base de jogar estadual, essa situação... Não existe uma memória afetiva? É muito difícil dar certo. Fica sendo loteria. Tem que dar sempre pra coisa, né? Fica sendo loteria. E já batendo na tecla das referências, né? Eu ainda digo que não está fechado o processo de nossa cidade, precisa evoluir muito. Aproveito para parabenizar Suede e a gestão, Daniel, o pessoal do Potiguar, queira ou não queira, está oportunizando os meninos de jogar na capital também, certo? E dentro das dificuldades que deve existir, com certeza, no Potiguar, o Potiguar está existindo, queira ou não queira. Claro que muita coisa, eu tenho várias coisas que eu penso. Eu dou exemplo. Eu acho que se a criança tivesse um memorial aqui do Potiguar e tivesse lá, cadê a foto de Ignacio com o Potiguar como atleta? Ignacio, não, se foi atleta do Potiguar, foi um negócio que, tipo assim, eu não sei nem se ele tem estadual pelo Potiguar. Não. Eu creio que não. Ayrton Lucas passou no... O Alvinho não vestiu a camisa do Potiguar. Eu acho que vestiu sim, mas foi aquele negócio bem pouco, acho que não tem nem resiste, se tem, mas a gente precisa de um memorial. Acho que desses atletas que despontam hoje, acho que o Leozinho foi o que vestiu mais a camisa do Potiguar. Mas como profissional não vi. Não houve mas a também base. ele saiu na base, tudo bem. Sim. Mas o que eu quero lhe dizer é nesse sentido, a gente precisa se organizar, precisa materializar as conquistas. Que entra naquilo que a gente falou de criar nosso Museu. E um museu, Rafa. Em homenagem aos caras que jogaram antigamente. Eu bato muito na tecla. A história da Dedé Dora eu escuto. Se você for numa mesa de bar, fulano tá contando. Se você for lá pro coronel, tá fulano contando do jeito dele. Mas você não tem lá, a história foi essa. Justamente. A gente precisa de um museu em Currais. Sim. Que atenda o esporte. Concordo. A história de Vicente Lenilson. Tudo bem que se encontra hoje no YouTube. Mas, tipo... Mas se analisar, não tem nada de Vicente mesmo, não, aqui em Corajosa. Não, até pode ter, talvez, na casa dele. Não, mas eu digo assim, para que tenha visitação, que gere turismo, né? Que já entra nessa parte. O esporte, também. Rafa, precisa muito nesse sentido evoluir. Porque isso é referência. Em outras oportunidades que houve esse tipo de situação, eu já bati nessa tecla. Sim, acho perfeito assim. Certo? Queira ou não queira, Suede Jamin tá na batalha para sair o CT do Potiguar e ter a sede, né? Porque eu fico dizendo, tantos anos e não ter o principal, que é uma sede. Justamente. Não adianta. Vive desse espaço aí, né, da prefeitura, né, que é o Coronel Zé Bezerra, às vezes com a salinha ali, uma coisa ou outra, mas... tendo bronca para conseguir horário para treinar, tendo problema para conseguir horário para treinar. Sim. Verdade seja dita. Manuel Galdino tá na batalha para conseguir a sede da liga. Porque é tipo ali, o espaço que é dado... É um espaço cedido, né? E um negócio muito limitado, se é que me entende. Então, com tantos anos de liga, eu acho que chega uma hora que as coisas têm que ir evoluindo. Claro, não tem conversa. Não pode querer ficar... Então, é mais nesse sentido. Então, meus parabéns a Manuel. Certeza. Manuel Galdino desbravou. Parabéns a Suede, a Daniel, que estão aí na batalha. E espero que saia esse CT. Acho que vai ser determinante, certo? Saiu o CT. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que o processo tem que ser contínuo e para ser contínuo tem que ser dado às mãos. Não adianta o menino até 18 anos ter muita competição para jogar e depois o mínimo. Não tem mais nada. Joga até uma certa idade e depois não tem mais nada. Com a Copa SEC, que se você sair na primeira fase, você joga 3, 4 vezes? Justamente. A gente tem em cima disso que você falou, assim, a gente conversou recentemente que as competições de futebol de campo em Quarto Novo de base acabaram também. Você vê que os meninos hoje estão jogando futsal. Aí eles migram ali do futsal para um treino do Potiguar, ou da escolinha de Ninha, ou de Maciel, que eu acho que é os que ainda tem com parte de society. Mas acabou aquela questão. Eu lembro que aqui em Corajosa, assim, dava 10 equipes de base. Isso, 11, 15 e 18. Aí hoje em dia não tem mais. Você vê que um campeonato da Liga esse ano, realmente por algumas circunstâncias, né? A gente vê que deu 4 equipes, certo? É uma regressão do último, né? Que deu 12. Mas a gente sabe que muita coisa envolve, né? Mas assim, se você analisar como a gente estava conversando, não existe mais um campeonato de base em Currais Novos de futebol de campo. Como é que o Potiguar vai recrutar atletas se nem um campeonato de base de futebol de campo não existe mais? Entendeu? Então, assim, são coisas que foram se acabando por falta de pessoas de visão para manter um legado de umas coisas que revelava muita gente, né? Você vê que eu sempre bato nessa tecla também dessa nova geração de professores de educação física, que é o seu caso, que é de Luciano, que é o caso do Alex,
O Ronaldo também, mas o Ronaldo já é também de uma galera mais antiga. E muitos outros aqui que eu posso estar esquecendo o nome. Mas que... O próprio Jó. Jó, pra mim, é o cara mais... Como eu posso dizer assim, que eu quero trazer ele aqui também para falar um pouco dele. Jó saiu da sua zona de conforto. Jó era um profissional de voleibol, né? As equipes campeãs, tudo. Então ele mudou para ir para o futsal e o society. Então, para mim, isso é sensacional. Quando você sai da sua zona de conforto para viver uma vivência, e ele faz bem. As equipes deles vão para Natal, conquista títulos, né? Como o society dele. O futsal também não é besta do Jó. Ele foi campeão ontem com o Silvio Bezerra de Melo contra o CCT, que era o favorito. Lá no 17. Ele quem vai para do Juventus. Foi campeão ontem. Então você tira por aí o trabalho que um cara abriu mão. Não, vou sair aqui da minha zona de conforto e vou para uma realidade totalmente diferente que eu nunca vivenciei. Então você tira por aí. Então eu acho que o profissional hoje de educação física, essa nova geração, ele tem a obrigação de tentar fazer diferente. Que é o que eu gosto de brincar, acho que eu já toquei nessa tecla com você. Eu fico me perguntando se o futsal de hoje fosse apresentado a mim há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu, depois de velho, para pegar uma coisa, eu vou pegar uma coisa, uma ou duas. Mas tudo aquilo que é para eu pegar, que uma criança hoje pega, que eu digo a Pedro, você está tendo uma oportunidade gigante de treinar com o Ecinho, com o Jó, que são seus professores hoje, porque hoje os caras estão com material que é fora de série, né? Que passam para eles toda a realidade do futsal hoje. Então, assim, eu sinto muito essa carência, tanto do futebol de campo. O futsal, eu vou dizer a você que a gente vive de uma competição só. É uma competição por ano. Eu acho muito pouco. Aí tem o Trintão, né? Que já é outro trabalho de vocês da Liga Desportiva. Mas, assim, no âmbito municipal, é uma competição por ano. É porque, Rafael, o seguinte, é o que eu bato na tecla. Na base, está muito bem servido de quantidade de competição, certo? E agora e estamos buscando as competições de melhor nível. Certo? Porque o Currais tem plenas condições de jogar no bom nível. Claro. Aí é na esfera base, certo? Quando eu vou já para o comunitário da gente precisa voltar no tempo. Precisa. É bem menos competições. É como se fosse uma politização de desconstrução do amadorismo. Parece que é o seguinte, até 18 anos você pode jogar porque você está estudando e tal. Sim. Depois disso daí, é só trabalhar e não precisa mais praticar esporte, não é? É mino demais. Hoje, nós temos na Copa Sec 19 equipes. No passado era 60, 50. Sim. Acabava o campeonato, você tinha jogado 11 vezes, 15 vezes, você tinha feito 40 gols, 50 gols, o número que tem aí, né? Justo. Hoje em dia, você, para chegar até a final, é 6, no máximo 7 jogos. É uma Copa do Mundo, fazer como o outro, né? Sai na primeira fase, joga 3 vezes. Acabou o ano, não tem mais nada. Aí, assim, é muito desmotivador. Lá no passado, todo final de semana tinha um torneio. Sim. Todo final de semana era sagrado um torneio. Era Copa, eu acho que PID de campo e de futsal. Então, assim, tem que ser reconstruída essa vontade de quem está à frente, querer fazer. Justo. Certo? Tem que ser reconstruído. Aí, dessa forma, é motivador para, eu falo, na esfera do comunitário. Sim. Lembro que na base está tendo muita competição. A base hoje não gera preocupações, não. A minha preocupação é só do futebol de campo, que eu acho que seria até uma coisa que o Potiguar deveria... Tipo, criar situações para ter alguma competição, até com o nome do Potiguar, alguma coisa do tipo, para resgatar. Porque às vezes o menino não tem base nenhuma no campo, aí quando chega para ir pro Potiguar, o cara chega lá todo quebrado, assim, não tem uma coordenação, ele não sabe fazer um movimento, ele não entende do jogo. Tipo, quando o treinador veio fazer a peneira aí, ele disse, eu tô vendo que tem muito menino bom aqui, mas eu já vejo que tem um menino que tem dificuldade na coordenação, a questão de um passe, de alguma coisa do tipo, que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Com certeza. Rafa, mas dentro do que você falou, eu acho que é determinante a nossa infraestrutura. Sim. Acabaram os campos existentes em nossa cidade. Se não tem campo, não tem pelada, não tem motivação e o negócio não anda. Justo. A gente não tem mais campo. Hoje a gente sobrevive daquele campo de ninho ali. Sim. O acesso ao estádio de futebol é mínimo, certo? São poucas competições. Sim. Então, assim, se você não é estimulado a fazer, como é que você vai fazer? Aí eu bati na tecla, uma vez até eu falei a ideia. Eu sei que o SESI, eu acho que é cedido. Sim. Cedido, né? A nossa esfera municipal. Mas aquele espaço lá que eu acho que fica colocando umas máquinas, como fosse estacionamento. Aquilo ali era um baita campo para atender. Acho que tinha até um projeto antigo. Ele no passado, acho que ele até foi. Ali era um baita campo. Enquanto eu não sei se o César um dia vai voltar e pegar aquilo, mas entenda. Para mim, a quadra era uma das melhores também daqui da cidade. Ali, por causa de localização e de localização. Central. Era. Já que o CSU, né, deixou de existir.
Então, acho que falta campo. Sim. Aí, quando falta campo, não tem as peladas, uma coisa vai puxando a outra. Então, o que atrapalha é isso, infraestrutura. Assim como no futsal, eu acho que nós precisamos de um ginásio. Sim. Porque o que nós temos são... Acho que o Coronel está precisando de um ginásio novo. Nós temos quadra coberta. Quadra coberta. A dimensão não atende. Até uma vez eu brincando com a Fran, né? Porque a Fran, parabéns para ele, as competições dele de voleibol. Ele consegue, mas porque as quadras atendem a dimensão do voleibol. Não, atende. A dimensão que é cobrada. Mas se hoje eu convido o esporte sub-20, por exemplo, para jogar com o sub-20 do Potiguar aqui, o professor de lá vai logo me perguntar qual é a dimensão do ginásio. 40 por 20? Aí hoje nós só temos o IFRN e o acesso, tudo bem, que se você buscar, mas não já atende às necessidades do próprio IFRN. Sim. Então nós precisamos sim melhorar a nossa infraestrutura. E se quer que o campo ande, tem que ter mais campo na cidade, tem que encontrar soluções. Certo? Eu sou um defensor dessa parte aí. Tanto de uma quadra nova para nossa cidade, porque eu tiro pelo X1 lá, né, que lotou, ficou aquele espaço apertado mesmo. E também sou um defensor dessa situação de olhar um pouco para a categoria de base de competições de futebol de campo. Porque é como eu digo, o garoto sente dificuldade. Quando ele chega no Potiguar para ter uma oportunidade, ele assim não tem o nível esperado. Aí, às vezes vem um observador, um negócio, o cara não está pronto. Não é que ele vai estar pronto 100%, mas assim, ter pelo menos o mínimo que um atleta precisa ter. Tanto que o Júlio César foi escolhido pelo Potiguar para fazer parte da equipe que vai jogar o estadual sub-20, que é um lateral esquerdo que estava no Maria Beatriz, um menino excepcional. Eu falando lá com o treinador, ele não conhecia, mas falando para ele lá o nível do menino, as valências, o potencial, e ele conseguiu enxergar tudo isso. Mas aí já enxergou nele o quê? Uma deficiência tática, uma movimentação, uma postura, o modo de estar em campo, o jeito de receber a bola, tá entendendo? Então você tira isso por aí. Então eu acho que esse trabalho com a volta da categoria de base e com pessoas capacitadas para estar mexendo com esses meninos, os meninos vão ter menos dificuldade. Rafa, é porque tem que se aproximar do ambiente de melhor nível. Sim. Porque eu quero dar exemplo. Tem um jogador que é da calçada de casa, tem um jogador que é do colégio dele, só joga bem naquela quadra do colégio dele. Se sair para outra quadra, ele já não é o mesmo. Tem um jogador que é da cidade dele. Se sair para outra cidade, ele já não consegue. O jogo dele já muda as características, ele fica omisso no jogo. E tem um jogador que é só da região dele, tem um jogador que é a nível estadual, que não consegue, se for em outro estado, já sente. Então, são essas coisas. Quando você se aproxima, faz muito intercâmbio e potencializa através dos treinos, aí aumenta as possibilidades, a chance. É aquilo que eu bato muito na tecla. Quer amadurecer? Tem que andar. Porque quando você anda 50 km, 30 km às vezes você já encontra um melhor do que você. Com certeza. Às vezes aquele menino é o destaque no campo daqui. Mas quando chegar lá, que vê os outros, que começar a dificuldade, que fulano não tá tocando a bola, ele já sente e pelo meio do caminho já quer desistir. Justamente. Não, quero ir pra lá, que lá eu sou rei. Aí é onde tá. É igual eu vi aquele menino no X1 lá nesse final de semana que a gente tava indo no Educandário, o índio, né? Que é o Pedro, né? Rapaz, assim, o Raul, pra mim, um dos melhores que eu já vi jogar aqui, na idade dele. Mas quando eu vi ele frente a frente com o Raul, eu disse, rapaz, aí você já muda. Não que o Raul não seja um grande atleta, é um grande atleta, é um menino de muita projeção. Mas aí você vê um menino com pouca mídia, que pouca gente fala, ou talvez só os professores perto, aí você vai ver, você se assombra, meu amigo. Quando ele dava as patadas lá, eu disse, rapaz, eu tô me lembrando do meu tempo que eu jogava. Porque, meu amigo, que chute de direita e esquerda, força física. O cara vai dar um drible nele, você pensa que o cara vai embora. Que nada, ele chega, toma a bola. E, rapaz, eu fiquei impressionado com aquele menino, viu? Rafael, e digo mais, ele não é só ali daquele jeitão. Rapaz, e você me disse que é enfrentando Falcão ou a pior equipe que ia aparecer pra ele enfrentar. Pois semana passada lá no Pedro Arline, o que ele jogou eu fiquei impressionado. Agora, só que aí, com relação a ele, Raul é 13 anos, ele é 14. Tem um ano de diferença aí, né? Porque nos de 13 anos, Raul faz a mesma coisa que ele fez com... Sobra. Inclusive, Raul tá indo agora, salvo engano, para o Internacional, passar 15 dias lá, né? Parabéns, toda sorte a Raul aí, desejamos, potencial ele tem demais, que ele possa não mudar as características. Eu costumo dizer, se o jogador é passador de bola, e ele chega em tal canto e não está conseguindo passar, mudou. Sentiu. Se o jogador é chutador e em tal canto ele não está conseguindo chutar, sentiu. Porque não pode fugir das características. O que ele tem que conseguir. O que ele faz no campo de linha,
Tem que fazer, tentar fazer Sendo lá. que Raul já faz. A gente roda aí o estado todo no futsal e ele já tem uma personalidade boa. Ele pratica aqui, pratica lá. É. Talvez, né, eu tenho certeza, assim, que esse nível de enfrentamento que ele tem aqui a nível estadual, com as grandes equipes do estado, claro que o internacional é outra realidade, né? Com certeza. É Brasil, é mundo, é campeão mundial, Libertadores, mas vai ajudar demais ele. Demais. Tanto como o Entendeu? Menino de Chocolate, se eu não me engano, vai ao Sport Recife, né? Isso. Então, é isso aí que a gente bateu nessa tecla, que é essa questão. Foram dar nível de enfrentamento os meninos, eles conseguiram ser observados e vão agora, como eu gosto de dizer, por meio das cobras criadas. Eles vão encontrar meninos da idade dele com personalidade igual ou maior. Então, esse nível de enfrentamento de estadual, de enfrentar grandes equipes, América, ABC, várias equipes do nosso estado, vai servir demais para ele lá no Internacional e no esporte. Pedro Filho de Chocolate é uma criança madura demais. Eu costumo dizer que ele é um adulto no infantil, com 14 anos. Ele é muito pronto. É, maduro demais, né? Aí, quando encontrar esses outros maduros, ele tem que estar pronto, que nem aqui. É por isso que acreditamos nele. Justamente. Certo? Por isso que as oportunidades estão aparecendo para ele. Então, assim, eu fico muito feliz com esse trabalho, porque eu acho que você sabe que eu sempre bati nessa tecla. Essa questão de base, porque é o que vai fazer alavancar o nosso esporte. Então, esse trabalho é excepcional, tá? Essas equipes nas semifinais, já tá nos 4 melhores do estado. Para mim, isso aí já... Para nossa realidade aqui do interior, tá jogando igual com a capital e com esse berço de Macau, Apudi, que o futsal é top. E vencendo eles com autoridade, que eu vi os vídeos, né? Com autoridade, com um esquema de jogo, com leitura de jogo. Não é um jogo qualquer, não. É um jogo bem jogado. Então, assim, esse trabalho que está sendo feito em Coajovas dentro do futsal é excepcional. Você, Ronaldo, Alex, Luciano, Jó, posso estar esquecendo de alguém, mas... excepcional. Tem a Paloma também, que faz o trabalho lá no APA, né? Então, assim, é excepcional. Eu fico feliz demais com isso. Agradeço demais a sua presença aqui. Claro que se a gente for abrir aqui pra gente conversar, a gente passa 3 dias, vai ter resenha aqui. Eu tenho que trazer Sodinha aqui. Sodinha, Pedro Baiano, Pinho. Até que você mandar um recado pra Pinho. Ele tá treinando, viu? Parte física, tudo, meu amigo. Tá bem. Ele disse que vai esconder a bola na camisa e vai engolir, viu? Assim. E eu disse aí lá a história do Cone. Que vai ter um Cone lá na sua trave, não vai ser o goleiro mais não. Manda um recado pra ele aí, que ele vai... E aí, Pinho, tô muito feliz que você começou a se cuidar, certo? Eu vou começar a me descuidar para o jogo ser arrochado, viu? Tá vendo Tô aí, brincando com o Epinho, né? Garoto também muito potencial. Esse homem que se tornou um homem de bem. Quero trazer ele aqui também. E na base ele era bom jogador. Mas aí é por isso que eu aceitei. Tem uns que querem jogar contra mim que não foi bom na base. Eu digo, não jogo não. Você tem que ganhar algumas coisas que é pra poder jogar contra. Igual aquela brincadeira que você fez com o Valmir. Valmir, você gastou a torcida. Gastou a torcida, lotado geral. Não podendo ter sido eu, o Epinho e ele apitando. Ele pegou e foi jogar, Rafa. Mas é isso. A torcida, não foi assim? Brincadeiras à parte, Epinho. Eu vou ganhar o jogo, viu? Então aqui, queria agradecer a você, assim, pela sua presença aqui, dividir um pouco desse seu conhecimento e que você se mantenha firme, meu amigo, nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil. Tem muita pedra no caminho, né? A gente pede sempre a Deus para abençoar, né? Para que a gente continue firme, porque a gente precisa de pessoas como você. Não só como você, como muitos outros que trabalham várias categorias na nossa cidade. Porque assim, você já imaginou que dentro das dificuldades o cara chuta o balde, é igual quando eu brinco. Ivan, hoje na adulto, se Ivan disser eu não quero mais, esse menino vão jogar onde? Futsal do Coajovas para, na parte adulto, né? Então, assim, pedir para que vocês se continuem motivados, que o trabalho é bom, reconhecimento tem, e o principal reconhecimento é de Deus. E depois dos pais, que eu vejo lá, os pais, a euforia, eles compram a ideia, estão ali, a gente viu o X1 ali no Educandário esse final de semana, tava lá os pais tudo torcendo, os amigos, então isso é muito importante. Então que vocês continuem firmes, agradecer a sua presença aqui, desse bate-papo, desse projeto que eu tenho para trazer o esportista para cá, de todas as modalidades, para mostrar um pouco da sua vivência, das suas dificuldades, das suas lutas. Então, que você continue firme com o projeto e que Deus abençoe sempre e que você deixe uma palavrinha aí para os nossos seguidores e o pessoal da TV Câmara aí, para a gente encerrar esse bate-papo que foi perfeito. Rafael, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez você pela iniciativa. Aproveite aqui, em nenhum momento tinha falado, mas a pessoa de Ivan quero parabenizar, porque uma coisa é você fazer uma coisa 1 ano, 2 anos. Ivan foi desde 10 anos, acho que dá até mais, se for pegar a época de Santo Antônio, que ele quem já agasalhava as coisas, né? Corria atrás, tal, fazia acontecer. Então, um guerreiro do esporte, assim como Ninha e os outros da cidade, certo? Aí,
meus parabéns que possam continuar. Justamente. E se de repente um Ivan podia até parecer fulano que colocasse um campeonato ali fora. Sim. Eu quero ver vários anos o processo ser contínuo. Então é mais nesse sentido. Fica aqui minha gratidão, certo? Sem delongas, que o esporte de Currais Novos possa evoluir. A gente não é menor do que ninguém, a gente pode igualar com qualquer nível. Para isso é só ser melhor potencializado, principalmente no aspecto incentivo, certo? A nossa infraestrutura, e eu tenho certeza que potencial aqui tem demais. Se nós temos saindo aí um atleta por ano, um atleta a cada 2 anos, se for potencializado da forma certa e investimento acontecer, pode ter certeza que isso daí aumenta 5, 6 vezes, 10 vezes mais, certo? Eu queria agradecer assim você, Tamo junto. certo? Agradecer a essa casa, ao presidente Kleber, que sempre nos apoia, todos os apoiadores do Rafael Podcast, do Rafael Tanque Podcast. Sou grato a todos vocês, a Deus primeiramente, né? Então, pessoal, esse foi nosso bate-papo com o Ecinho. Tamo junto, Deus nos abençoe.